Você conseguiria ficar 7 dias sem consumir o açúcar? Não estou falando de passar fome. Não estou falando de você viver somente de salada. Estou falando daquela semana que você vai deixar de consumir refrigerantes, açúcar, aquele chocolate depois do almoço, aquela sobremesa cheia de açúcar depois do jantar. É sobre isso que eu estou falando, açúcar adicionado. Para quem não me conhece, meu nome é Natan Kamikaze e nesse canal falo sobre alta performance, descanso, dieta, treino de uma maneira totalmente diferente e fácil para você entender. Tomando aquele cafezinho sem açúcar, lógico. Vamos ao assunto, direto ao ponto. Vamos lá? Agora que vem a pergunta: o que aconteceria com o meu corpo, com o seu corpo, se você ficasse 7 dias sem consumir açúcar? Será que você emagreceria? Será que a sua energia aumentaria? Ou será que nos primeiros dias você ficaria louco ou louca atrás de açúcar, atrás daquele docinho depois do almoço, depois da janta, na tarde, quando você está ali sem fazer nada, aquele momento entediante, você ficaria desesperado ou desesperada à procura de um açúcar. E aí? Porém, tem uma coisa muito mais interessante que eu quero te falar. Talvez o maior desafio desses 7 dias não seja você ficar sem consumir o açúcar adicionado. Se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou te mostrar o que vai acontecer com você nesses 7 dias. Primeiro, não confunda açúcar com carboidrato. O que acontece com muitas pessoas é que elas confundem o açúcar adicionado, por exemplo, chocolate, refrigerante, balas, com aquele carboidrato que vem no arroz, aquele carboidrato que vem no macarrão, aquele carboidrato da batata, aquele carboidrato que é um carboidrato bom. Com isso, você pode consumir tranquilamente os carboidratos que vêm de fontes naturais. Isso quer dizer que você também não pode comer de qualquer maneira. Entenda bem isso. Comer carboidrato bom não é comer qualquer quantidade. Por isso que é muito importante você saber a quantidade de carboidrato que você deve consumir, ok? Do dia 1 ao dia 2, tem muitas pessoas que começam a sentir algo diferente. Depois do almoço, no meio-dia, à noitezinha. E isso faz sentido. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro, ele cria uma rotina. Você não está necessariamente com fome. Às vezes você está simplesmente acostumado com o que você já fazia. E isso é normal. Porque quando você entende isso, você começa a perceber que nem toda vontade ela é fome. Do dia 3 ao dia 4, algumas pessoas começam a perceber que ficou mais fácil de controlar aquela vontade de consumir o açúcar. No caso, o doce depois das refeições. Mas não espera uma transformação mágica. Não é que você vai acordar de uma hora para outra e vai estar tudo transformado. Pelo contrário. É aí que muita gente erra. Ela espera um resultado gigantesco em tão poucos dias. Isso não vai acontecer. Mas uma semana, ela exatamente serve para que o nosso cérebro ele reconheça que ele é capaz de fazer uma grande mudança. E você começa a perceber que o seu cérebro ele vai ficar pensando: caramba, eu colocava açúcar em quase tudo, sem necessidade. Por exemplo, eu tinha o costume de colocar açúcar no café. E não era pouco, era muito açúcar no café. E hoje eu coloco muito pouco. Ou muitas das vezes eu costumo tomar sem o açúcar. Vou dar um exemplo. Eu sou cristão e muitas das vezes na igreja, quando nós chegamos, a pastora prepara um café para todos nós. E ela não consome açúcar. Então, com vergonha, eu acabo não colocando o açúcar. Te pego o café e eu tomo tranquilamente, sem colocar açúcar. E não faço mais careta. Coisa que antigamente jamais aconteceria. Eu poderia estar aonde for, que eu ia pegar o meu potinho de açúcar e eu ia adicionar o açúcar no café. Dia 5 ao dia 7. Olha aonde nós já chegamos. Você está comigo? Escreva aí nos comentários. Eu estou com você. Chegando perto do final de semana, aos 7 dias, qual nós propomos,
Muitas pessoas me relatam que começou a não sentir mais vontade de consumir o açúcar, como ela sentia. Não que ela não sinta mais vontade, pelo contrário, ela diminuiu aquela vontade que ela tinha, porque o seu cérebro reconheceu que tudo aquilo que ela adicionava estava fazendo mal para a tua própria saúde. Mas existe uma coisa que vai fazer você pensar duas vezes antes de parar de consumir o açúcar. E eu não estou dizendo de uma maneira ruim, eu estou dizendo de uma maneira positiva. Acredito que depois dessa visão que eu vou te falar agora, você vai querer parar de consumir o açúcar. Você já pensou que você diminuindo o teu açúcar ou parando de consumir o teu açúcar adicionado, você pode emagrecer aquilo que você vem procurando há tanto tempo, você vai conseguir mudar só pelo fato de você não consumir mais o açúcar. E eu vou te explicar como. Quando nós diminuímos o consumo de açúcar, automaticamente nós diminuímos as calorias. E é isso que faz nós emagrecermos. Sabe o famoso déficit calórico? Quanto menos caloria você consome, mais você vai emagrecer. Por exemplo, eu consumi aqui, o exemplo, uma xícara de café sem açúcar, ela não tem caloria nenhuma. A partir do momento que eu coloco açúcar, vamos supor que eu coloquei 300 gramas de caloria aqui. São 300 gramas. Somando 3 xícaras de café por dia, são 900 calorias a mais que eu consumo só por consumir o café. Olha só o que você pode estar economizando. Agora imagina aquele lanchezinho aquele doce que você come depois do almoço, aquele doce no meio da tarde, aquela bolachinha no escritório, aquele momento que você senta depois da janta e você consome mais um doce. Somando todos esses açúcares que você adiciona, vamos supor que dá 1.500 calorias. E com certeza isso chega fácil a 1.500 calorias. É 1.500 calorias a menos que você reduziu durante uma semana. Então, automaticamente você vai emagrecer. Olha que maravilha você não consumir o açúcar. Você já tinha parado para pensar nisso? Você já tinha parado para poder imaginar, se eu diminuir meu açúcar, eu posso emagrecer? Coloca no comentário, eu nunca tinha pensado dessa maneira. Eu já tinha pensado e eu faço dessa maneira exatamente. Eu simplesmente diminui o açúcar ou eliminei o açúcar da minha vida e eu comecei a emagrecer. Eu comecei a me sentir mais energizado, eu me senti mais disposto, eu estou sem inflamação no meu corpo, porque o açúcar ele inflama o nosso corpo, entre outras qualidades que me trouxe não consumir o açúcar diretamente. Aliás, o açúcar industrializado, aquele que eu venho adicionando na minha alimentação. Agora eu quero falar rapidamente um pouco sobre o treino. Imagina só que você que treina, você pensa que eu vou treinar, eu vou me alimentar, como eu acabei de dizer, e vou consumir o açúcar normal depois do lanche, depois das refeições. Agora imagina você ter o açúcar como seu aliado. Eliminando a tua dieta, você vai ver o shape chegando. Aquele shape que você procura há tanto tempo e você não consegue. Não é eliminando o carboidrato que você vai conseguir aquele shape que você tanto deseja. E sim, eliminando o açúcar adicionado. Por isso que é muito importante você procurar um nutricionista esportivo para poder preparar uma dieta para você, por causa dos seus macronutrientes, proteína, gorduras, fibras, carboidrato, tudo na medida correta a qual o seu corpo necessita. Porque cada dieta ela é individual. Não adianta eu falar a minha dieta e você querer fazer igual, pois não vai dar certo. Por quê? Tem peso, tem altura, tem idade, tem principalmente a minha rotina, ela é totalmente diferente de qualquer rotina de qualquer pessoa. Então, tudo isso vai interferir na minha dieta e na sua dieta. Você pode ter como base a minha dieta, mas você não pode seguir a minha dieta como regra para você fazer a tua dieta, ok? Então procure um nutricionista que ele vai te ajudar, ele vai te auxiliar na melhor maneira para que você possa alcançar um melhor corpo, um melhor shape, um melhor estilo de vida para você. E o que eu venho falando muito aqui nesse canal sobre o descanso, que é muito importante, não simplesmente treinar, mas eu coloco a ordem
descanso, dieta e treino. Nessa ordem. Primeiro o descanso, depois a dieta e depois, por último, o treino. Então, não deixe de descansar. E outra coisa que eu não posso deixar de falar é sobre consumir a água na quantidade adequada, pois dessa maneira ela vai te ajudar a eliminar toda aquela gordura que não faz parte do seu corpo, aquela gordura que você não quer que fique acumulada no seu corpo. Através da água, ela vai filtrando e vai eliminando. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Você quer passar 7 dias sem açúcar ou você quer viver uma vida saudável a partir de hoje? Escreva aqui. Eu não quero passar 7 dias sem açúcar. Eu quero construir uma vida saudável sem consumo de açúcar. Porque são coisas totalmente diferentes. Se você fizer simplesmente 7 dias sem açúcar, no 8º você vai voltar a consumir as mesmas coisas que você consumia. E isso não vai mudar em nada. Porém, mas se esses 7 dias fazer você mudar sua mente de como você vivia e você fizer uma reeducação alimentar, eliminando ou tirando tudo de vez da sua vida, aquilo que você sabe que te faz mal, você vai ver que não simplesmente a estética, mas principalmente a saúde. É o que eu falo para os meus alunos. Eu não treino, eu não prezo pela minha estética, mas principalmente pela minha saúde. A estética, ela é consequência da minha saúde. Se a minha saúde está bem, automaticamente a minha estética, ela vai estar bem também. Eu quero deixar uma pequena reflexão para você aqui. Talvez esses 7 dias não tenha trazido tanta consequência. Aliás, talvez esses 7 dias não tenha deixado muitas marcas no seu corpo. Por exemplo, você entrou, subiu na balança e você falou, uau, eu perdi, eliminei 6, 7 quilos. Não. Isso vai fazer uma mudança no teu cérebro, onde você vai levar esse estilo de vida para toda uma vida. Eu não quero que você simplesmente acabe esses 7 dias e você pare, não. Eu quero que você continue. Eu não consigo eliminar todos os açúcares da minha vida. Mas eu não estou dizendo para você eliminar. Como eu dei o exemplo, tem vezes que eu coloco um pouquinho de açúcar, mas a dosagem é muito pouco comparado ao que eu consumia. Então, é dessa maneira que nós vamos fazendo uma reeducação alimentar. Eu quero que você faça essa reeducação alimentar, não simplesmente no açúcar, mas no que você vem consumindo durante o seu dia, durante a sua tarde, durante a sua noite. Mude os seus alimentos, mude a forma que você olha para os alimentos, olhe para os alimentos como algo nutritivo, não simplesmente para matar a tua fome, mas para saciar a tua fome, que é totalmente diferente. Agora eu quero saber de você. Você conseguiria ficar sem o açúcar adicionado? Se a resposta for sim, deixa aqui no comentário, eu consigo ficar sem o açúcar adicionado. Se a resposta for não, fala, eu vou tentar ficar sem o açúcar adicionado. Nós vamos crescer junto, nós vamos olhar o seu comentário e nós vamos te incentivar a eliminar o açúcar ou diminuir drasticamente a quantidade de açúcar que você consome. Se você quiser fazer esse desafio comigo, deixa aqui seu like, coloque nos comentários, como eu acabei de dizer, compartilhe esse vídeo com um amigo ou com uma amiga que você quer que faça junto com você, pois eu acredito que quando nós temos alguém do nosso lado, nós temos mais motivação, porque quando um quer desistir, o outro vai incentivando. Não para, você consegue, vamos junto, eu estou contigo. Dessa maneira nós conseguimos ir mais longe. E olha só, eu quero levar esse desafio a outro nível. Eu quero convidar você a ficar 24 horas sem consumir o açúcar. O que comer durante o dia? Como evitar aquela vontade maluca de consumir o açúcar, aquela vontade desesperadora de consumir, principalmente à noite. Então fica de olho nesse vídeo e não se esqueça, não tente mudar a sua vida inteira amanhã. Mude apenas uma única coisa. É um dia de cada vez, é uma escolha de cada vez. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fica com Deus, um grande abraço e kamikaze na área, ossa!